Olá amigos, estamos aqui para mais um eTech Talks. Dessa vez a gente vai falar com o Benaia, analista de treinamentos aqui do eTech, e o tema de hoje é controle de acesso. Você vai entender tudo sobre aplicações de controle de acesso em condomínio, residências e tudo mais, ok? Então segue aí. Bem-vindo, Benaia. Tudo bom, Fabrício? Beleza, maravilha. A gente vai falar então sobre controle de acesso, né? O que é o controle de acesso, o que o nosso cliente precisa entender sobre controle de acesso, né? Controle de acesso, na verdade, segurança eletrônica não é só câmera, né? Sim. Existe um mundo por trás que o nosso cliente precisa entender, né? A gente, na realidade, quer desmistificar um pouco esse anseio do que é segurança e como o controle de acesso entra no quesito de segurança, né? Entendi. O que é o controle de acesso, então, para a galera entender? O controle de acesso, o nome já dá todo o spoiler já, né? O controle de acesso é a maneira como a gente controla o acesso de um determinado ponto. Pode ser uma porta, pode ser uma catraca, ou seja, eu quero impedir ou permitir apenas as pessoas que eu quero a entrar em um determinado ambiente. Então isso que é o controle de acesso. Entendi. O objetivo é fazer com que as pessoas entrem ou não entrem de acordo com uma autorização. Somente as pessoas autorizadas entrarem no ambiente que eu quero que ela entre. Então o controle de acesso ele foi desenhado justamente para isso. Entendi. E para que alguém compra uma solução desse tipo? Olha, o controle de acesso ele tem um grande objetivo de trazer segurança para o ambiente. A gente pode até remontar a nossa origem, até da humanidade, por exemplo, na época das cavernas, o pessoal colocava pedra na frente da caverna para que ninguém entrasse, não tivesse um bicho que entrasse e colocasse a sua família em risco, né? Então o controle de acesso ele é uma solução que serve para permitir somente quem eu queira entrar no ambiente. E a gente foi tendo evoluções ao longo do tempo com isso. Na Idade Média a gente tinha a tramela, que era só uma travinha que o pessoal colocava na porta, só quem estava dentro conseguia abrir, quem estava fora não conseguia. Depois a gente foi evoluindo. Depois a gente tem a própria chave que a gente usa hoje, muito comum até nas casas, né? Usa a chave para entrar, então ali eu já tenho um método de autenticação que é a chave e eu faço a entrada no meu ambiente. Então a ideia do controle de acesso é melhorar, é automatizar esse sistema que a gente já tem, que busca ter cada vez mais segurança. Porque o primeiro ponto da sua casa é a porta. Então esse é o ponto que a gente deve proteger. E a nossa pedra hoje são as portas. Antigamente eu imagino que chegava alguém do lado de fora da pedra e falava, posso entrar? Sou eu! E aí alguém liberava do outro lado. Agora a eletrônica faz isso. Agora a gente tem todo um quesito de eletrônica, toda uma inteligência para liberar somente a pessoa autorizada. E com diversos níveis e fatores de autenticação também, que me permite ter muito mais segurança sabendo exatamente quem é a pessoa. Fatores de autenticação seria qual informação? Isso, o que a gente chama de método de autenticação, né? O fator de autenticação. É o método que eu vou usar para entrar no ambiente. Pode ser um cartão, uma chave, pode ser uma biometria digital, um reconhecimento facial e também até outros, por exemplo, em equipamentos que não possuem nenhum desses dispositivos, por exemplo, a entrada de visitantes. O visitante não vai estar pré-cadastrado, mas ele se comunica com um morador através de um porteiro, por exemplo, e através dessa comunicação ele sabe que o visitante está disponível para entrar e ele libera o acesso. Então o método de autenticação é como que o acesso vai ser realizado. De quem seria, não quem necessariamente, né? Mas como vai ser validado que aquela pessoa pode ou não pode entrar. E o que está por trás disso? O que eu preciso de hardware para isso, né? Sim. Bom, o sistema de controle de acesso, ele dispõe de alguns equipamentos para a gente conseguir entregar uma solução completa. Primeiro é o controlador, o dispositivo que vai gerenciar esse acesso. Então eu tenho um controlador, depois eu posso ter o leitor também, que é qual dispositivo fazer a leitura do método de autenticação que a gente comentou, como por exemplo um cartão, uma biometria. Além do leitor, eu também tenho meu próprio bloqueio de acesso. O que é o bloqueio de acesso? Pode ser uma porta com uma fechadura ou uma catraca, o dispositivo que vai me limitar o acesso ao ambiente. Também tenho a fonte autônoma, a fonte ininterrupta, para garantir que o sistema continue funcionando mesmo na falta de energia, porque o controle de acesso ele tem que continuar funcionando, não importa se acabou a energia, se está em um sistema de emergência, eu preciso que ele continue funcionando. Essa é uma dúvida, inclusive, que eu já tive, né? O que acontece quando acaba a energia elétrica numa fechadura eletroímã? Ela abre? Ela fecha? Existem fechaduras, a gente trabalha com dois tipos e dois conceitos, né? A gente tem as fechaduras que a gente chama de fail safe e as fechaduras que a gente chama de fail security.
Esses dois termos são os termos que a gente usa para identificar o tipo de fechadura que ela é e como que ela funciona em um estado de emergência. Por exemplo, você comentou do eletroímã. A eletroímã é uma fechadura fail-safe. O que significa? Quando acaba a energia, ou quando eu estou numa emergência e preciso cortar a energia, ela libera o tranco, a trinca dela. Então, ela vai abrir quando acaba a energia, por exemplo. Já a fechadura fail-secure, ela mantém fechada. Aí você pergunta qual que é o melhor, né? Deixar aberto ou fechado? Vai depender do cenário, da ocasião, do que você está protegendo. Então, por exemplo, a fechadura fail-safe, normalmente o pessoal já acha que ela é pior por causa disso. Mas ela é essencial. Porque, por exemplo, um incêndio, a primeira coisa que é recomendado pelo Corpo de Bombeiros é o quê? Desligar o disjuntor, para evitar curto-circuito na rede e piorar ainda mais o incêndio. Então, a primeira coisa é desligar o disjuntor. Uma fechadura fail-safe, se não tiver fonte ininterrupta, ela vai abrir. Isso me facilita para os meus colaboradores, moradores, conseguirem fazer evacuação de maneira rápida, tranquila. Então, é muito bom que eu tenha uma fechadura fail-safe num local de saída de fluxo de pessoas. Agora, uma fechadura fail-secure é onde eu quero garantir que mesmo na emergência, somente pessoas autorizadas podem entrar. Então, a gente tem, por exemplo, os CPDs, que é o coração da empresa. Pô, se acabou a energia, ou acabou totalmente, mesmo não tendo a fonte autônoma, né? Eu não posso permitir que ninguém entre ali, porque ali está o coração de tudo. Mas a fechadura fail-secure, ela sempre tem um método reserva, por exemplo, uma chave mecânica, para poder entrar. Então, o ambiente continua fechado e as pessoas que têm autorização têm a chave. Então, só essas pessoas vão conseguir entrar ou sair desse ambiente. Nesse caso é mecânico, né? Nesse caso é mecânico porque você acabou a energia, acabou toda a eletrônica, né? Mas nesse caso é mecânico. Então, a gente tem essas duas questões que vão ser boas de acordo com a aplicação que necessita. E falando de aplicação, é preciso entender qual a necessidade do cliente para que consiga escolher a solução certa e fazer um bom projeto. Sim, esse é o fator primordial para você conseguir entregar um bom projeto. É fazer uma conversa com o cliente, entender a necessidade dele. Então, a primeira pergunta que eu faço quando eu vou ter um controle de acesso não é o tipo de porta, o que vai ser, é o que ele está protegendo, qual é o valor daquilo. Porque aí eu começo a colocar equipamentos com o nível de segurança que aquele local precisa. Então, por exemplo, se eu sei que é um CPD, automaticamente eu já penso em excluir as fechaduras fail-secure, as fechaduras fail-safe. Então, de acordo com o ambiente que ele está protegendo, eu escolho o melhor método para ele. Então, além de saber o que ele está protegendo, eu posso definir ainda, qual o método de autenticação? Você vai ter alguém que vai estar acompanhando essa entrada, por exemplo, entrada de empresa. Normalmente eu tenho uma portaria. Então, eu tenho uma portaria, eu tenho um monitoramento humano acontecendo. Eu quero saber todo mundo que entrou. Então, se eu quero saber todo mundo que entrou, eu preciso de um acesso individual para cada pessoa. Registre cada um. Exato. Normalmente, quando eu tenho portas, uma pessoa abre e outras entram de carona. Então, nesse caso, eu optaria por utilizar catracas, porque toda pessoa teria que fazer o seu acesso. Então, vai depender muito da necessidade. E é legal você ir entendendo essa necessidade e oferecendo o produto correto. Então, o ambiente não tem monitoramento humano. Se não tem, é melhor colocar uma porta, porque senão a pessoa pode pular a catraca, por exemplo, né? Embora existem catracas do tipo torniquete, que aí a pessoa também não consegue. Torniquete é aquela que vai até em cima. Isso, é aquela que vai até em cima, que a gente normalmente costuma ver em bancos, que são todas de metal também. Então, elas têm esse nível a mais de segurança. Só que seria importante sempre ter um acompanhamento também. Agora, portas que eu tenha um fechamento total e não consigo saber o que está dentro, aí eu vou precisar optar por fechaduras e a fechadura vai depender do tipo de porta. Se é uma fechadura de vidro, eu vou ter fechaduras específicas. Se é uma porta de vidro, eu vou ter fechaduras específicas para fazer esse atendimento. É uma porta de madeira, se é uma porta deslizante. Então, eu tenho diversos tipos de portas que eu posso escolher a fechadura que melhor se enquadre. E não só isso, como que vai ser esse desenrolar do ambiente, né? Então, por exemplo, uma fechadura eletroímã, ela é ideal para um ambiente que eu tenho um fluxo alto de pessoas. Porque ela tem duas coisas que me facilitam muito. Primeiro, que ela não faz nenhum barulho quando abre. Então, quando eu tenho um fluxo alto de pessoas, estou numa recepção, por exemplo, não é legal usar uma fechadura que faça barulho, porque senão todo momento vai ficar fazendo barulho.
E não só isso, a durabilidade da fechadura eletroímã ela é muito grande. Não tem nenhum mecanismo ali. Exato, não tem nenhuma mecânica que faça abertura. Eu apenas desmagnetizo o ímã e magnetizo. Aí eu consigo fazer abertura e fechamento da porta. Então a vida útil dela é muito grande, principalmente em ambientes de alto fluxo, que eu precisaria ter muita mecânica acontecendo. Então ela já evita isso. E existe ímãs de acordo com o tamanho da porta? Sim. A gente encontra no mercado diversos fatores, né? A Intelbras trabalha com fechaduras de 150 kg força, 300 kg força e 600 kg força. É interessante quando a gente fala sobre isso, é que o que é o quilograma força, né? É a força necessária para eu conseguir remover o trinco do outro, é a força de tração. Então, para eu conseguir tirar ali, eu preciso imprimir 150 kg força. É muita coisa, pode parecer pouco, mas é muita coisa. A porta quebra antes. No braço. Normalmente a porta vai quebrar antes de acontecer qualquer acesso. E quando a gente fala disso, o pessoal, então não adianta, né? É que a gente tem que entender também como que o bandido, o assaltante pensa, né? Normalmente ele quer uma oportunidade, então ele não quer fazer barulho. Ele quer entrar, sair sem ser percebido. Então quando eu coloco mecanismos de segurança, eu vou cada vez mais vou cada vez aumentando mais o limiar custo-benefício. O custo vai ser muito alto para ele tentar entrar no ambiente e o benefício pode ser que não seja tanto assim. Então eu blindo meu ambiente, meu prédio, o meu condomínio, com o sistema de segurança, fazendo com que desestimule o bandido, ou mesmo que ele tenha intenção, ele não vai conseguir. Ou vai fazer um barulho muito grande, vai ser fácil identificar ele. Então é muito legal quando a gente trabalha com diversos sistemas de segurança, porque um vai complementando o outro. E controle de acesso é um grande complemento da segurança. Sim, essa é até a próxima pergunta que eu ia fazer. Dá para juntar isso com outras tecnologias, com serviço de câmeras, com monitoramento e... É legal quando a gente fala que um serviço de controle de acesso é um sistema de segurança, o ideal é que o sistema de segurança se integre com outros sistemas de segurança. Então, no meu sistema de controle de acesso, por exemplo, eu posso integrar a nossa central de detecção de alarme de incêndio. E, por exemplo, caso aconteça algum princípio de incêndio, eu vou receber essa informação no meu controlador e ele libera a porta. Então eu facilito a minha evacuação das pessoas para conseguir ter mais segurança nesse processo. Nesse caso, se for um incêndio, ele não precisaria de uma fechadura fail-safe, ele pode usar uma fail-secure associada à liberação. Então eu consigo fazer inteligências para otimizar e melhorar a minha segurança do ambiente também. E não só o sistema de detecção de alarme de incêndio, eu posso usar, por exemplo, o meu alarme de intrusão. Eu tenho nossos controladores, por exemplo, com biometria digital, ou uma senha que eu posso definir, uma senha de coação. E quando eu faço um acesso por coação, eu posso avisar o meu sistema de intrusão que eu estou entrando em coação. Então eu já consigo avisar a empresa de monitoramento, já consigo receber a notificação no celular, por exemplo, indicando que um colaborador está sendo coagido em uma determinada zona da minha central. Então isso me permite trazer mais segurança também para o ambiente, utilizando o controle de acesso, integrando com as outras tecnologias. O próprio CFTV, que trabalha com imagens, né? Eu posso facilitar a busca do meu CFTV com o meu controlador de acesso. Então, cada registro que eu fizer no controlador de acesso, vai ficar uma flagzinha na busca do CFTV, indicando que tinha um alarme naquele momento. Então, eu consigo facilitar saber quais foram os momentos de entrada que tiveram em cada ambiente. E onde entram as fechaduras domésticas aí? Porque a gente falou aqui de projetos de controle de acesso, mas existe também aquela fechadura que você coloca em casa ali, que é algo autônomo, né? Exato. O sistema autônomo ele é desenhado principalmente para casas, apartamentos, até pequenos escritórios, que eu não tenho uma quantidade muito grande de usuários, eu posso utilizar. Esse sistema é muito bom porque ele é totalmente autônomo. Eu não preciso de uma instalação muito complicada, eu faço a instalação direto na porta. Então eu consigo ter todo o meu acesso, fazer entrada, saída e também ter uma segurança muito maior. Porque hoje um ladrão com uma chave lockpick, por exemplo, ele consegue abrir em segundos. E o pior, é sem ninguém perceber. Lockpick o que é? Uma micha? Isso. Então ele consegue abrir de maneira muito fácil sem ninguém perceber. Já uma fechadura digital, por exemplo, a gente tem toda uma mecânica protegida que ele não consegue, não tem nem local para inserir uma chave, por exemplo, uma micha. Então eu trago muito mais segurança também para o ambiente. Aí se ele for querer arrombar, ele vai fazer muito barulho.
E normalmente o que eles evitam é ser pegos, né? Tá, mas existe também uma segunda alternativa caso pare de funcionar a minha fechadura, a bateria acabou. Sim, as fechaduras autônomas, né? Elas têm normalmente, com 10 acessos diários, 1 ano de acesso. Então é bastante coisa. E além disso, com mais de uma semana de antecedência, quando a bateria estiver para acabar, ela já fica avisando, e o momento todo que está acabando a bateria. Então fica pitando direto lá que está acabando a bateria. Agora, se você mesmo assim não foi lá e trocou, e ficou preso para fora, por exemplo, você pode pegar uma bateria de 9 volts e aproximar dela no contato e fazer o seu método de autenticação ali, que ela vai liberar acesso também. Aí você pode trocar por dentro as pilhas da fechadura autônoma. Legal, eu acho que esse é um assunto interessante para quem trabalha com CFTV. Tem muita gente que eu acho que oferece serviços de câmeras, mas desconsidera o resto, né? Vende só câmera e não vende controle de acesso, mas acho que está tudo interligado. Sim, o sistema de CFTV, ele é muito forte hoje porque dá uma sensação de segurança muito grande, né? O morador sabe, ou a pessoa sabe o que está acontecendo na casa dele, na empresa dele, isso é muito bom. Só que não é o único sistema de segurança. Acho que a revenda, o instalador, ele precisa se atentar ao qual é a necessidade do cliente, né? Porque normalmente quando ele pede um sistema de CFTV, ele está pedindo, na realidade, um sistema de segurança para ele. E o CFTV é um dos componentes, mas não é o único. O controle de acesso, ele entra em primeiro local. Por quê? Porque ele evita que o bandido entre. Então eu não preciso nem me preocupar porque o bandido não vai conseguir entrar. Então o primeiro ponto de segurança é o controle de acesso. Controle de acesso, aí tem o CFTV, tem alarmes. Exato. Todos se complementam, isso que é muito legal. Não é um independente do outro. Exato. Todos funcionam. Isso aí. Eu só acho legal deixar registrado aqui para o pessoal só aquele tópico dos principais fatores. Vou fazer um resumo rápido aqui dos principais fatores que ele precisa observar ali na hora de fazer um projeto, né? Cheguei lá no condomínio, o que eu preciso olhar para oferecer a solução de controle de acesso? Eu até tinha comentado a questão do que ele está guardando, né? Se é alguma coisa de alto valor ou não. Isso vai especificar qual é o nível de segurança. O ambiente que vai ser instalado o produto, se é ambiente interno, externo. Se é ambiente externo, eu preciso de pelo menos produtos que suportam IP65. O nosso portfólio todo é IP66, por exemplo. Além disso, preciso saber da quantidade de usuários que aquele ambiente vai ter. Normalmente, a quantidade de usuários não vai ser um limitador, mas é importante saber no quesito de biometria. Porque biometria, normalmente, a gente não cadastra uma só. A gente cadastra, normalmente, 2 a 3 biometrias para o usuário. Normalmente, 2 para acesso, uma de acesso padrão, uma de backup, que vai que você machucou o dedo, coisa do tipo, né? E uma de coação. Então, normalmente, a gente cadastra 3 para o usuário. Então, aí já pode diminuir a quantidade total. Então, eu pegaria, por exemplo, na tabela de comparativa que a gente tem, sei lá, tem 1000 usuários. Então, se é uma biometria, eu dividiria por 3 para conseguir saber a quantidade de usuários que conseguiriam ter 3 biometrias. Então, além disso, eu definiria também qual a tecnologia que eu ia utilizar no ambiente. Nos métodos de autenticação, quando a gente fala de cartão, a gente tem cartão RFID, a tecnologia MyFair ou o 125 kHz. Então, eu preciso definir, eu vou usar qual tecnologia. Porque quando eu defino a tecnologia, o meu controlador precisa ser MyFair, por exemplo, o meu leitor precisa ser MyFair, e se eu tiver outros equipamentos, todos vão precisar ser da mesma tecnologia. E o meu cartão também vai ser. Então, esses são alguns pontos que a gente precisa se atentar. Além disso, eu tenho a própria infraestrutura da porta. Se é uma porta deslizante, eu vou procurar uma fechadura, por exemplo, eletroímã, que vou conseguir ter uma instalação tranquila e ideal para esse ambiente. Ou uma fechadura pivotante, eu já tenho mais opções. Tem a fechadura solenoide também. E a fechadura solenoide é muito legal, que ela é diferente da eletroímã, né? Ela não é por tração, ela é por cisalhamento, que é a força necessária para quebrar o pino. Então, as nossas fechaduras solenoide, elas já começam para 1.200 kg. Entendi, mais forte. Exato. Aí com certeza vai quebrar a porta e não vai conseguir abrir. Então eu tenho o tipo de porta. Também, se for uma porta externa, uma porta de metal, por exemplo, eu aplico uma fechadura elétrica. Então, de acordo com o ambiente, eu vou colocando o produto mais adequado. Por exemplo, porta de emergência. Porta de saída de emergência, né? Eu sempre tenho que colocar o meu acionador de emergência também. Porque
o bombeiro sempre vai pedir. Se você quer controlar acesso de uma porta de emergência, tem que ter um botão, um acionador de emergência, que vai garantir que a porta fique aberta quando você pressione. Entendi. Maravilha, isso aí. Isso aí, pessoal. Espero que que o Benaia tenha mostrado para vocês um pouco da realidade, das aplicações aqui de controle de acesso. Se você quiser saber um pouco mais, a gente tem um monte de conteúdo lá no nosso treinamentos.intelbras.com.br para vocês conseguirem acompanhar e aprofundar mais no assunto. Temos também o nosso canal no YouTube, Intelbras BR, temos Intelbras no Instagram, sou parceiro, então temos diversos canais para você conversar com a gente aqui, ok? Então, continue seguindo a gente aí e até a próxima.